Esse é o Pod Rondônia e hoje nós temos uma história muito especial para contar. Você que está em casa, eu vou pedir para você sentar, se acomodar e, claro, nós vamos falar de uma história marcante, uma história de sucesso. E hoje, como eu já disse, vamos conversar com um profissional com visão de mercado, ele que tem muita técnica, estudou para empreender. Vive o dia a dia no mercado e a gente sabe que não é fácil enfrentar o mercado, a concorrência, todos os desafios de empreender no Brasil. Eu falo de Adroalisson Teobaldo Sena, ele que traz para Rondônia, especificamente localizada em Porto Velho, a Master Imports. A Master Imports é uma loja especializada em SUV ou SUV, né, se você preferir. Também Land Rover, BMW e tantos outros que ele vai falar com mais propriedade para todos nós sabermos de todo o segmento que é atendido pela Master Imports. Adro Alisson é casado com a doutora Letícia de Sá, psicóloga, e faz um brilhante trabalho em Porto Velho, no estado de Rondônia também. Mandar um alô para ela, mas dizer aqui, Adro Alisson, o que a gente quer saber é Adro Alisson por Adro Alisson. Como você se vê e como você vê a sua trajetória? Como é que você teve o primeiro contato com o segmento automotivo? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Acho que posso chamar o senhor de tio aqui, né, para ficar menos informal. Vamos lá, Eu titio. tô tendo esse privilégio, né, de bater um papo aqui com o meu tio Isaías, falar de alguma coisa que a gente, além de gostar, entende, né? Então, sem falsa modéstia. Adro Alisson por Adro Alisson, acho que só o meu nome já daria um enrosco aí, né? Uma E, história, uma grande história. mas falando um pouquinho sobre mim, sou natural de Rondônia, nasci em Rolim de Moura. Passei boa parte da minha vida em algumas cidades do estado, né? Não somente Rolim, como Ariquemes, já morei em Montenegro também. Tive uma passagem bem breve em Porto Velho quando era criança, mas grosso modo isso, assim, né? Para falar das minhas origens, já mencionou minha esposa, né? Que está aqui assistindo, tá prestigiando esse bate-papo, que é pessoa fundamental aí no meu dia a dia. É também uma das forças que fez com que a gente conseguisse empreender e obter sucesso, né, no que a gente está se propondo a fazer. Mas acho que é isso. Acho que a gente pode falar também, e direto ao ponto, quando eu entrei no... A gente quer saber é esse contato, como é que surgiu o primeiro contato com o segmento automotivo e se foi, assim, uma fidelização ao automotivo logo de cara ou foi amadurecendo aos poucos? Como é que foi isso? Entendido. Eu tive um contato com a autopeça, digamos assim, embora eu tenha 34 anos, né, bem cedo, né, com meus 15 anos de idade, eu acabei tendo uma oportunidade, que inclusive, não vou deixar de mencionar aqui, foi graças ao meu outro tio, né, o Israel, que trabalhava na Rondobras na época, fez um contato com o Chico, que era o diretor da Rondobras, e me deu uma oportunidade para trabalhar no estoque da Rondobras de Rolim de Moura. Então, ali a gente começou como menor aprendiz e era bem diferente a didática na época, né? Os vendedores com o estoquista, mas eu comecei a perceber que ali seria uma oportunidade e um negócio que eu comecei a pegar gosto muito cedo até. Eu acho que logo nos primeiros meses ali, lidando com produtos, entendendo questões de código, aplicações, as nuances do negócio, eu acabei me interessando. E com o tempo, assim, claro que muito novo, a gente talvez não tem muita perspectiva, mas eu observei e falei, poxa, isso aqui é um negócio que eu me identifico. E eu tinha uma vantagem aos meus olhos, né, naquela época, eu observava que eu tinha uma grande facilidade em decorar códigos, então eu tinha isso a meu favor, que é uma coisa que eu trago comigo até hoje, então eu tenho uma memória muito boa mesmo para decorar códigos, enfim, e acabei usando isso a meu favor lá no tempo de estoquista na Rondobras. E foram 3 anos de estoque, então eu consegui amadurecer bem trabalhando nesse setor. Acabei
transitando por outros setores dentro da Rondobras de Rolim de Moura, né? Não posso deixar de mencionar a Rondobras aqui, né? Inclusive o Soró, que foi meu gerente na época, está lá até hoje. Algumas outras pessoas que fizeram parte aí desse meu período de adolescência. Enfim. E após um período aí de mais ou menos 3 anos no estoque da Rondobras, surgiu uma oportunidade para mim virar vendedor, né? Então, depois de ter transitado também pelo caixa, pelo financeiro, acabei tendo esse contato com esses setores dentro da Rondobras, que foi algo que também me abriu os olhos, embora naquela época eu não tinha essa pretensão de empreender nesse segmento, nada do tipo, mas ali eu comecei a observar algumas coisas que eu trago comigo até hoje, por exemplo, a questão da organização financeira que a empresa já tinha naquela época, é tudo muito bem organizado, tudo muito bem definido, né, os setores, então são coisas que a gente aplica hoje no nosso dia a dia, né? Então, mesmo muito novo, a gente já observava isso. O que a gente já percebe aqui, Adro Alisson, sobrinho, né? Vai ter horas que eu vou falar uma coisa, outra horas outra, né? Paixão. Então é assim que a gente Perfeito. se trata, né? Eu percebo que a visão de mercado, a visão de mundo, você teve muito cedo, porque não é fácil para começar muito novo, né? E logo se deparar com a quantidade de códigos, perceber que a memória é boa para aquilo, transitar em outros setores da empresa, né? Aí começa a aprender no balcão, começa a aprender como é que funciona a nota promissória ainda daquela época, Perfeito. o boleto, né? Então vai criando uma bagagem. E essa bagagem você conseguiu levar para outras empresas, você passou por outras empresas, ou da Rondobras você já foi direto para o seu negócio? Não, não, não. Então, só para fazer uma linha do tempo, para talvez ficar mais claro para as pessoas que acompanharem, né? Então, com 15 anos, no ano de 2007, eu entrei na Rondobras com essa oportunidade para trabalhar como estoquista. 3 anos depois, 2010, eu com 18 anos, me tornei vendedor, né? Então, ali com vendas, e tive uma grande oportunidade de trabalhar do lado de uns camaradas assim que tinham um conhecimento muito afiado. Os caras eram bem afinados lá na época de Rolim de Moura, principalmente relacionado à linha pesada, porque a Rondobras, vou mencionar muito a Rondobras aqui, né? Então, acho que é inevitável. Não, e não tem como não mencionar, né, na verdade. Então, assim, tinha uns caras de alto gabarito, principalmente eu lembro nitidamente da linha pesada, os caras eram muito bons mesmo naquilo, e trabalhava-se com as duas linhas, né? Linha leve, linha pesada, então a gente transitava, ainda mais a gente que estava aprendendo. Mas, respondendo a sua pergunta, não, na verdade eu tive passagens por outras empresas. Por exemplo, quando eu, 18 anos, comecei como vendedor na Rondobras, trabalhei em torno de 6 anos. Quando eu tinha 24, mais ou menos, né? Eu tive uma proposta para sair da Rondobras e gerenciar uma empresa de pneus, lá em Rolim de Moura, que era uma representante da marca Hankook. E trabalhei um tempo com esse pessoal dessa empresa, foi coisa de menos de um ano, acabou não dando certo. E logo em seguida tive uma oportunidade para trabalhar numa empresa bem menor, como vendedor também, numa loja que tinha. Eu não me lembro exatamente o nome quando eu entrei nela, mas depois ela teve uma mudança de nome fantasia, passou a chamar Auto Tractor. Inclusive era de um rapaz que trabalhava em outra loja e acabou tendo uma oportunidade de montar um negócio lá em Rolim de Moura. E surgiu uma oportunidade, né? Então, como eu tinha saído da Rondobras, tido esse período de gerência, né, nessa empresa da Hankook Pneus, assim, curto, digamos, menos de um ano, e para não ficar parado e tudo mais, acabei aceitando essa proposta para trabalhar nessa empresa, que eu acho que também foi um divisor de águas, porque nessa empresa eu acabei observando o seguinte, um pouco da inquietação que eu tinha em não ficar parado, entende? Existia um movimento, existia um fluxo de pessoas, de clientes, mas nada como eu estava habituado, né? E ali eu comecei a tentar fazer um trabalho mesmo sendo vendedor, no tempo ocioso, eu focava em tentar ajustar alguma coisa, organizar, limpar, entender o negócio, de certa forma, dar uma geral no negócio, né? Ainda que uma empresa menor, você saiu de uma empresa que já tinha toda uma estrutura, uma organização, aí você vai para uma empresa que é menor e começa a desenvolver aptidões dentro, é bem isso? Eu diria, aptidões cabem, mas eu diria tipo assim, usar o tempo ocioso para produzir.
Eu produzia, então eu não tinha Maravilha. nada para falar. O balcão tá ocioso, não tem pessoas para atender, não tem orçamento para ser feito. Eu procurava alguma maneira de organizar o estoque, porque eu sempre observei que o estoque é onde de fato você aprende, porque você acaba manuseando o produto. E tem muita coisa que o visual Interessante. dele, pelo tipo de designer que a peça tem, podemos dizer assim, eu acho, você acaba assimilando a alguma pessoa que chega com um produto em mãos. Enfim, era um mecanismo que eu acabei aderindo com o tempo para facilitar no atendimento e tentar ser o mais preciso possível, né? Então, precisão, esse tipo de coisa é uma coisa que eu sempre gostei, era sempre muito curioso, então isso aí Isso é muito bom, né? acabou me ajudando. E nessa empresa eu acabei observando uma coisa assim que é interessante hoje como empresário, né? Eu acabei observando algumas maneiras de como não tocar um negócio ali. Não vou mencionar nome de pessoas aqui nem nada, enfim, mas naquela época eu observava que a empresa ela não tinha muitos padrões, assim, sabe? Era tudo mais ou menos meio levado, assim, na... Como se fosse a cozinha da família. Era, Meio assim, do jeito que der, vamos levando, é mais ou menos assim, é isso? exatamente. Mas não tinha um padrão de organização, não tinha, sabe, um modelo de vendas, um modelo de atendimento, mas serviu muito para mim observar, porra, eu acho que se for para ter um negócio um dia, eu acho que eu não posso seguir nesse sentido aqui. Porque também a minha escola, até nesse momento, embora eu ainda estava muito novo, né? Tinha sido a Rondobras e a minha experiência lá com a empresa de pneus acabou me dando uma robustez no nicho para entender melhor. Mas realmente o que eu consegui extrair foi isso. Olha, eu acho que nesse ponto aqui, se um dia eu for ter um negócio, eu acho que não vale muito a pena trabalhar dessa maneira. Acho que não vale a pena a gente entrar na especificação do que acontecia, né? Porque até mencionei o nome da empresa, né? Não, não, mas Ma- eu acho que é bem assim, daí dá para a gente tirar um conselho para quem está começando no comércio. Tem uma juventude começando aos 16, 17, 18, 19, e esse tempo ocioso, aí você diz aqui para a gente, olha, eu pegava meu tempo ocioso, né, não tinha vendas no balcão, eu estava no estoque. Né? Se no estoque não tinha nada, eu estava aprendendo ali no balcão, no caixa, olhando para a empresa, olhando para o interior da empresa para aprender, e isso te faz um diferencial hoje, quando você consegue olhar para a sua empresa e falar, não, preciso organizar mais, preciso aprender mais, preciso inserir mais tecnologia, mais conhecimento, pessoas mais capacitadas para o atendimento. Então, isso a sua base, ela serve de exemplo para muita gente, Não, né? claro. Então, eu acho que é muito proveitoso você aprofundar eh, nesse momento da sua vida e compartilhar com quem está nos assistindo agora aqui no Pod Rondônia, porque a gente chega nos lares, chega no celular, né, chega para todo mundo. Então, para quem está começando no mercado de trabalho, esse momento da sua vida é muito importante. Entendido. Eu enxergo que eu usei o termo aqui, o tempo ocioso, né? Hoje eu diria que o mais interessante, principalmente quem pretende empreender, independente do tipo de ramo, é talvez usar o lugar onde a pessoa está no dado momento e tentar empreender no CNPJ de outro, né? E isso eu acho que é importante. Então, quando você dá o seu melhor ali naquele lugar, quando você, poxa, tá tendo tempo aqui, eu acho que eu consigo melhorar um processo, consigo ajudar em alguma outra demanda, de certa forma você empreende no CNPJ do outro e você vai criando aptidão para quando você tiver o próprio, você tá mais lapidado para a coisa, né? Eu acho que não é para todo mundo isso, obviamente, né? Isso a pessoa tem que ter essa vontade, esse feeling, mas quem tiver vontade, quem tiver interesse, eu acho que tem que começar o quanto antes no CNPJ do outro. Eu E adorei essa frase, empreender no negócio do outro. Não tinha escutado essa frase ainda a minha vida inteira. Empreender no negócio do outro. Olha que dica bacana. Você é contratado, recebe para trabalhar, e aí você vai no CNPJ do outro aprender. Olhar para aquilo e falar: bom, eu tenho aptidão para o comércio, eu tenho aptidão para empreender, eu tenho aptidão para gerir o negócio. Então vou me aprofundar, vou estudar, né? E hoje os meios de comunicação trazem conteúdo o tempo todo, isso é muito bom. Agora é o seguinte, falando de empreender no negócio do outro, como que foi esse convite para sair do interior,
né? A gente que foi criado no interior do estado de Rondônia, né? A nossa base, Rolim de Moura, Zona da Mata, um Perfeito. pouco ali, uma pincelada na região central, Cacoal ali e tal, mas deixar a Zona da Mata, deixar Rolim de Moura e receber, aceitar o convite para vir para Porto Velho. Conta como é que foi esse convite e a chegada em Porto Velho, como é que foi essa instalação e o primeiro momento aqui em Porto Velho, que não tinha assim um. Hoje Porto Velho é pujante, é forte, mas naquela época falava-se ainda mal de Porto Velho, né? Era uma cidade que recebia as críticas. Hoje Porto Velho é uma potência, né? Rondônia é uma potência no cenário brasileiro. Então, como é que foi naquela época? Então, e essa parte eu acho que é bastante interessante, porque eu namorava com a Letícia já há algum tempo, né? E quando nessa empresa eu comecei a observar algumas situações e eu falei, cara, talvez isso aqui não vá se prolongar durante muito tempo. Então, eu sentei com o proprietário da empresa na época, fiz uma proposta para ele me pagar um salário X por mês, porque eu já havia conversado, já havia obtido uma oportunidade aqui em Porto Velho. Então, olha, existe uma vaga assim acessada, mas tem que se mudar, é para ser vendedor. Enfim, eu peguei essa carta na manga e sentei com ele. Olha, se você me pagar um salário X, eu fico aqui, eu deixo de ir para Porto Velho, porque o peso maior no momento, obviamente, era o meu relacionamento, que já estava há algum tempo com a Letícia e tudo mais. Também tinha todo o meu ciclo de amizade, até tinha parte da família em Rolim de Moura naquela época. Mas na conversa com ele acabou não sendo feito o negócio e eu optei por vir para Porto Velho, né? Com bastante objeção, existia uma barreira, existia um preconceito estabelecido em mim que hoje eu vejo que foi muito interessante para mim ter vindo para Porto Velho. É uma cidade que eu adoro mesmo, eu gosto de morar aqui. Acredito que vou morar aqui o resto da minha vida. Então, e eu adorava Rolim de Moura, né? Já não me vejo morando lá mais hoje, né? Era apenas preconceito, então. Exatamente. Então, acho que aquele ditado de que cuspir e cair, Cuspir para cima, cai na cuspir para testa. cima e É cair na bem, testa, bem isso caiu mesmo. bem. Porque eu tinha um conceito estabelecido que não condizia com a realidade. De uma cidade violenta, a gente sabe de todos os problemas que tem aqui, enfim, infraestrutura, isso aí é até papo para outra conversa, mas é uma cidade que me abriu as portas, principalmente na questão do trabalho, no primeiro momento. Depois a minha esposa veio para Porto Velho, né, onde a gente acabou tendo um relacionamento à distância, a gente noivou, eu estando em Porto Velho, ela em Rolim de Moura, a gente se via periodicamente, podemos dizer assim, né? Até ela finalizar a faculdade dela e vir para Porto Velho. Aí a gente casou, voltei para Rolim de Moura para casar no civil, casamos lá, inclusive, e viemos para Porto Velho para tocar nossa vida. Sobre essa migração, né, de sair dessa empresa e vir para Porto Velho, realmente foi para mim foi muito interessante porque assim quando eu cheguei, claro que isso não foi de imediato, teve algum tempo de maturação e tal, até para você sentir o mercado e tal. Eu observei um volume muito expressivo. Eu vim voltando à Rondobras, né, eu vim para trabalhar na Rondobras, da Rua da Beira, a loja número 08, né, do grupo Rondobras, que era um centro automotivo, que inclusive foi lá que eu acabei conhecendo, tendo o primeiro contato com o Willis, que é meu sócio hoje, né? Trabalhamos pouco tempo junto, porque na minha chegada, já vim para ser vendedor, ele era gerente da loja e acredito, 90, 120 dias trabalhamos juntos. E daí ele já saiu para empreender abrindo a Ferrete, né? Mas com o tempo ali na loja 8 e após a saída dele, enfim, eu acredito que quando eu cheguei eu já consegui causar uma impressão muito boa, pelo fato do conhecimento que eu tinha. Eu tinha um conhecimento bem apurado, então e isso acho que acabou facilitando a minha adaptação a entender o consumidor de Porto Velho, a entender, sabe, o jogo ali dentro da oficina, que eu não trabalhava diretamente com oficina, igual aconteceu. Ele tinha um centro automotivo junto com a distribuidora de autopeças, que era a Rondobras nesse caso. Então, essa vinda para Porto Velho acabou me obrigando a me lapidar cada vez mais. E foi nesse dia a dia no balcão, observando os demais,
E principalmente esse volume, né, de pessoas entrando e saindo, que eu falei, cara, eu acho que aqui eu posso me dar bem. É um negócio que eu já gosto, mas eu preciso me lapidar na questão de ter um atendimento mais preciso, ter um atendimento mais humanizado, entender melhor as pessoas, fazer um acompanhamento, entendeu? Eu não perdi uma oportunidade de quando o cliente deixava um carro e a gente iria, sabe, montar um orçamento, é, sabe, de passar muita, não só confiança, eu diria, sabe, uma precisão. Fala, olha, seu carro, o mecânico passou o orçamento X, Y, Z, às vezes fazer uma foto, um vídeo, encaminhar um orçamento, sabe? Tudo muito bem detalhado, muito bem esclarecido. E eu acho que isso foi um dos fatores que fez com que eu me destacasse nessa Rondobras. Cheguei a ser o vendedor que vendia o maior volume por mês durante muito tempo, acho que até quando eu saí de lá. Mas, resumindo a ópera, essa vinda para Porto Velho fez com que eu enxergasse que o mercado de autopeças poderia me dar um futuro muito mais promissor. Então, estudar, entender o negócio mais a fundo foi um ponto de partida para mim, né? E nessa loja eu trabalhei em torno de 5 anos. 5 anos. Trabalhei então de 2016 ao final de 2021. Então você falou dessa questão de seus olhos do cliente dentro da loja, porque você ia na oficina, olhava o carro, tirava foto, fazia vídeo, fazia o orçamento ficar o mais preciso possível, o mais assertivo possível, gerando economia para o consumidor final, né? Não empurrando peça goela abaixo, como a gente vê em certos casos, e isso te deu, além de ampliar o conhecimento, porque o contato direto com a mecânica, começou a visualizar Abre um leque. a amplitude do mercado de Porto Velho, Perfeito. né? E aí, quando que chegou a esse pensamento de, olha, Porto Velho tem um mercado diferenciado, aqui tem um mercado popular, né? Aqui chega, a maioria dos carros populares chegam aqui na empresa onde estou atuando. Mas como que você começou a pensar, a visualizar que teria um outro mercado descoberto em Porto Velho, Rondônia, na região norte? Perfeito. Só voltando um pouquinho, que eu estava refletindo Para quando você falou. concluir Isso, para concluir o último raciocínio. certamente. A questão de ser preciso, eu observei um fator assim que eu acho que realmente foi um ponto de mudança na questão do atendimento, é o fidelizar, né? Então, assim, eu me lembro com muita alegria que muitas vezes chegavam a ter certas pessoas aguardando para ser atendido por mim na Rondobras. Não somente comigo, isso acontecia corriqueiramente também com outras pessoas, né? Mas eu enxerguei que o fidelizar seria também muito interessante, até para você criar volume, né? Então, esse foi uma das viradas de chave que Porto Velho me trouxe, né? Esse atendimento mais massivo, assim, eu diria. E falando sobre a questão de enxergar mercado, eu acho que, primeiramente, é impossível, talvez, a gente entrar no assunto Master Import sem entrar, talvez, na amizade que eu acabei criando com o meu sócio, né? Que já tinha a Ferretti na época, né? Eu acredito que a Ferretti, quando a gente começou a entrar no assunto de empreender junto, de abrir um negócio, e aí eu fazer uma pesquisa de mercado, a Ferretti já tinha em torno de 3 anos e meio. Então, entre conversas entre eu e ele, nesse primeiro momento o Willis, né? Porque o Osmar também, ele também tem uma participação, também é nosso sócio. Mas Então, no primeiro momento, a minha conversa era basicamente eu e o Willis conversando, sonhando, empreendendo numa loja nichada também, porque a Ferretti já era de fato um sucesso, e ela é nichada em peças para caminhonetes, né? Exatamente o que ele observou dentro da Rondobras. E nessas conversas informais que a gente tinha, passávamos horas batendo papo sobre o assunto, que é um assunto muito interessante para nós, que a gente vive ele diariamente, e ele não perde sabe, essa coisa gostosa de falar sobre a autopeça, é um assunto muito, muito cativante para mim. Aí a gente começou a observar uma oportunidade. Começamos a ver, por exemplo, o SUV, no primeiro momento seria o nicho. Ah, vamos trabalhar com peças para SUV. Por quê? Eu estou dando um rolê de carro na rua, o que eu vejo? Eu vejo muito Renegade, Compass, eu vejo HRV. Aí você começa a reparar no trânsito.
E Porto Velho ele é uma vitrine para isso. Então, eu acho que esse é o, O é o grande, volume de carro é o, muito o grande, né? grande barato da coisa. E quem não tem carro tá a fim de ter um, né? Então, assim, por isso que é um mercado muito extenso, muito amplo. E então, aí, nessas conversas informais, a gente foi amadurecendo até o ponto que eu enxerguei, poxa, preciso fazer uma pesquisa de mercado, porque ele já está lá na loja dele consolidada, fazendo todo, crescendo o negócio dele, enfim, e eu preciso é, entender melhor do segmento que nós vamos atuar, porque eu não estou habituado no dia a dia com esse nicho. Até que os SUVs tinha certa demanda já nesse ano na Rondobras, assim, no balcão, grosso modo, mas não era bem assistido, digamos assim, né? Então a gente começou a observar ali uma falha. Opa, o rapaz tem uma Santa Fé. Vou usar alguns exemplos de carro aqui, talvez para ficar mais claro para a pessoa que vai assistir. Eu tenho uma Hyundai Santa Fé e eu preciso trocar as buchas da suspensão traseira. Vai inúmeras buchas, em torno de 14 buchinhas na suspensão traseira de um carro. Tem suspensão independente, né? Então, é um produto até um pouco complexo de se vender. E ele chegava no balcão, a gente fazia o atendimento. Opa, mas isso eu não consigo te atender. Consegui atender com muito básico. E eu comecei a anotar isso. Peguei um caderno, de fato, um caderno que eu tenho Começou a até. fazer um estudo ali. Exato. Ali, Usando o CNPJ do isso. outro, como disse lá atrás, logo no início, usando o CNPJ do outro para estruturar o conhecimento. Exato. Nesse ponto, eu posso falar que, de fato, eu comecei ali. Claro que o fator determinante, eu acho que para começar a pensar num negócio, é a vontade de empreender. Então, eu comecei a alimentar isso em mim, né? Eu preciso empreender, eu acho que eu tenho habilidade, know-how para isso. Claro que eu precisava lapidar o meu conhecimento nesse segmento, né? O meu conhecimento estava, grosso modo, na curva A do mercado de autopeças, né? A gente está falando aí do carro popular, digamos assim, a própria linha de caminhonetes, que tinha uma demanda muito interessante, né? No balcão. Então, observando isso no dia a dia, o cliente veio procurar X produto, não tem, anotava. Aí, aos poucos, a gente vai melhorando, né, a forma da pesquisa. Eu comecei a fazer realmente uma pesquisa de mercado. Quando tinha um produto, anotava um valor, sabe? Comecei a ver as mecânicas, as nuances das mecânicas dos carros, entender que às vezes um modelo de carro tem 3, 4 motores diferentes, o que muda é ano, o que muda é versão, carro de entrada, topo de linha, enfim. Então, aí, de fato, a gente observei, né, nesse caso, uma oportunidade de empreender sólida. Eu falei, cara, isso aqui dá para nós. Então, Nós estamos falando de anotações, visualização, pensamentos e tal. Mas quando isso se tornou técnico, quando isso se tornou um verdadeiro estudo, um aprofundamento técnico para entender do veículo, porque você entendi. trabalhava em um outro segmento. E aí você precisa olhar para uma quantidade de carro enorme, as indústrias cada vez trazendo mais modelos para atender a família inteira, para atender aquele esportivo. Então, aí você precisa olhar para uma quantidade de carros, definir quais serão esses carros atendidos num novo negócio, num futuro negócio, e quando você decidiu realmente se aprofundar, e como foi esse estudo, esse aprofundamento? O tempo, né? A periodicidade, quantas horas por dia, como é que foi a relação em casa, né? Entendido. Porque a gente sabe, para quem tem esse feeling para empreender para o negócio, ele pode acontecer daqui 2 anos, mas ele quer saber agora, ele quer estudar agora, né? Ele quer saber do mercado, quer entender de economia, de tributário, né? Como é que contrata, como é que dispensa, quais são todos os entraves. Fala para a gente como é que foi esse estudo de mercado para a gente aí entender um pouco mais. Tá, deixa eu tentar fazer Um apanhado. um apanhado aqui. Porque, assim, eu acho que o momento que eu decidi estudar a fundo mais esse segmento, esse mercado, as mecânicas dos carros, foi quando faltava aí talvez um ano, né? Porque a gente já havia tido a decisão, vamos empreender, tenho 2 pessoas para trazer comigo, mas eu que vou ter que tocar o negócio, né? Eu que vou ter que, de fato, administrar, né? Então, mais ou menos um ano, eu comecei uma pesquisa mais aprofundada. A minha esposa é prova viva disso. Eu acho que eu nunca acompanhei tanto o YouTube quanto nesse período da minha vida. Então, porque que eu enxerguei?
eu sei o que é uma Land Rover Evoque, mas eu não sei quais são os problemas crônicos delas, eu não sei quais são os mecanismos para trocar certos componentes. Então eu comecei a, a procurar na internet maneiras de entender como é que funcionava a mecânica do carro, as manutenções periódicas e como é que o nível de dificuldade até do mecânico para trocar certos componentes. Então, isso assistindo o vídeo, então estava escovando os dentes, por exemplo, de manhã antes de ir para o trabalho. Rotina mesmo. E exatamente, eu criei uma rotina assim. Então, por isso que hoje eu posso falar sem falsa modéstia. Realmente eu entendo do mercado, porque, por exemplo, eu estava escovando os dentes logo de manhã e o telefone estava lá no armáriozinho do banheiro, escovando os dentes, assistindo alguma coisa, alguém falando da BMW, alguém falando da Evoque, alguém falando do HRV, até mais grosso modo no início, focado nos SUVs, né? Porque os carros importados, eles chegam num segundo momento, mas chegam para ficar, porque a nossa conversa girava em torno dos SUVs, que é de fato o que a gente via em volume, né? Claro que havia uma pretensão de trabalhar também no nicho de carros importados, os veículos da linha Premium, a gente já começava a observar um fluxo maior na cidade, então começamos a ver BMW, Land Rover, Volvo, Audi, Mercedes-Benz. Mas como é que eu estruturei mais ou menos esse estudo? Claro que um negócio bem genérico, caneta e papel. O negócio foi mesmo na caneta e no papel. Mas, por exemplo, eu preciso entender as mecânicas desses carros. O que eu tentei bolar naquela época para tentar alimentar o meu conhecimento e quando eu saísse, eu entendesse minimamente da coisa, até por causa da compra, né? Que a compra é um fator muito delicado nesse nicho que nós atuamos, tá? Então, é um fator crucial, é comprar bem. Quando eu tinha tempo ocioso, isso no balcão da Rondobras, eu aproveitava e ia principalmente no catálogo de filtros e componentes mais comuns, pegava o modelo do veículo, via as versões dos motores e ali eu ia fazendo tipo um rateio. Esse motor aplica tal filtro, esse motor aplica tal pastilha, nesse replica a pastilha, mas o filtro é diferente. Entende? Eu fiz um mapeamento. Então, inclusive, eu tenho esse caderno guardado até hoje. Muita história. É muita coisa, assim, é bastante coisa anotada mesmo, que foi com que quando eu cheguei, embora eu já tinha muita intimidade com o ramo de autopeças, para mim não era nada complexo de lidar, o desafio, na verdade, era outro, né? Era gerir um negócio, gerir pessoas, mas também ser preciso nesse novo nicho, que eu não estava habituado, né? Certamente. Então, eu acho que isso me preparou para quando de fato a gente deu esse start na abertura da Master. Mas basicamente é isso. Acho que para falar um pouquinho desse estudo, é isso. É muita mão na massa, digamos assim. Tempo, eu acho que a dedicação é o X da questão. É dedicar, entender, não consegui compreender isso, é procurar uma outra maneira de obter uma resposta uma resposta satisfatória, entendeu? Para não ficar só no campo do achismo. Hoje as ferramentas são muito mais práticas, né? A gente tem uma internet muito mais lapidada. Você tem hoje a inteligência artificial, que eu acho que você joga uma dúvida, ela te vem com várias sugestões, enfim. Mas eu acho que da maneira que eu fiz, assim, essa maneira mais genérica, foi muito produtiva e me deixou com um conhecimento muito sólido. Então, eu tenho um conhecimento bem profundo hoje quando se fala em entender mecânica dos SUVs, problemas crônicos, até se você quiser talvez entrar nesse assunto, quais carros têm certos tipos de problema, a gente pode falar, quais têm mecânicas robustas, a gente vai falar isso aqui com bastante naturalidade. Nós vamos já falar dos carros, né? Mas antes de falar dos carros, eu estou muito apegado à história, né? Essa questão história, a forma de aprender, isso vale para quem está nos assistindo nesse momento, né? Às vezes a pessoa, tem muita gente que tem recurso, tem internet todo dia, e tem gente que não tem todo dia. Então, aproveitar o momento que tem e usar o CNPJ do outro para fazer um aprendizado. Isso foi muito bacana, deixar esse recado, essa dica para quem está nos assistindo. Mas quando foi a decisão? Entendeu o mercado, né? Capacitou-se e em que ano se deu essa decisão? Vamos abrir a Master e Master Imports aberta. A Master ela se efetivou em fevereiro de 2022, mas eu posso dizer que a decisão já estava tomada em torno de 2 anos a 1 ano e meio antes, porque no meu caso eu já vinha
juntando um recurso, enfim, né? Porque eu já sabia que provavelmente no meu desligamento com a Rondobras, como ela já havia sido vendida para o grupo Fortebras, né? E, embora eu tivesse certo acesso ao diretor, que é quem me contratou, que é o Chico Leonildo, que eu não posso deixar de deixar um agradecimento aqui, que é uma pessoa assim, fundamental na minha trajetória como vendedor de autopeça, como pessoa, enfim, ele é um cara assim, extraordinário, principalmente no que está relacionado ao nosso segmento, é como se fosse o santo graal da coisa, né? O cara entende bem. Então eu percebi que não ia ter negócio. Então eu falei, como eu falei, porra, agora o grupo é gigantesco. Então tem muitas pessoas acima do cara que é o diretor, o meu patrão de fato. Então eu tenho que me preparar financeiramente para na hora que eu der o ok, não ter volta atrás. Então, assim, digamos aí que 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu comecei a juntar a grana. Atrás não, antes de fevereiro de 22. E aí, quando eu sentei, em fevereiro de 22, eu já tinha, eu e ele já tinha mais ou menos mapeado. Tem algumas outras nuances, por exemplo, quando a gente abriu a massa, a gente comprou um estoque de uma loja que estava fechando, teve mudanças de prédio, se a gente vai entrar nesse assunto, que foi um desafio assim bastante interessante na época, mas, grosso modo, assim que eu tomei a decisão, não, eu preciso levantar uma grana para daqui tanto tempo eu sair da Rondobras e montar meu negócio, acredito que 1 ano e meio a decisão já estava tomada na minha mente, aí faltava esse mapeamento de mercado, esse estudo para uma compreensão maior do nicho, né? Porque, volto a falar, nesse segmento que a gente atua, na Master Imports, a compra, acho que todo mundo que trabalha com compra, com autopeça ou em determinado setor, é um setor crucial. O lucro está na compra, digamos assim, vamos deixar dessa forma. Então eu me senti, eu botei isso na minha mente, cara, eu tenho que estar preparado. Eu não posso chegar, embora muita coisa você vai aprendendo calejando, né? Muita coisa lidar com pessoas, estabelecer processos, mas eu falei, cara, ao menos saber o que tipo qual que são os veículos que tem rodando mais aqui na região, o que tem mais demanda, o que eu preciso dar uma atenção mais especial no começo, se é freio, se é suspensão, se é filtro, se é sensores, enfim, acho que mais ou menos nesse sentido. Agora você deu uma pincelada aí, eu quero aproveitar para a gente resgatar um pouquinho, porque você falou a questão do prédio, começou em um prédio um tanto mais simples, comprou um estoque que é fundo de estoque, posso dizer assim? Perfeito. E às vezes a pessoa quer começar no topo. Só começo se for no topo, né? Só gravo o vídeo para a rede social se for o melhor, com a melhor iluminação, com o melhor microfone. Não, o importante é fazer. O importante é estar seguro do conhecimento que tem para entregar e aí começar, né? Isso é muito importante, né? Não, sim, é exato. Esse começo, lá em 22, quando a gente abriu a Master, a gente estava operando nos primeiros meses dentro do prédio da Auto Norte, que é uma autopeça que não tem mais, uma autopeça que já tinha 30, acho que mais de 30 anos de mercado em Porto Velho, né? A loja que era do seu Durval. Então nós fizemos uma negociação, né? Fiz um combinado também com meus sócios, que a gente iria absorver esse estoque, né? Assumir uma dívida. Então a gente já começou a empresa com uma dívida, comprando de fato um fundo de estoque, mas a gente falou, cara, a gente vai trabalhar com isso aqui, vamos vender o que dá, vamos tentar fazer promoção, vamos trabalhar no Mercado Livre, que foi uma coisa que logo de início, com 3 meses de loja, a gente já estava atuando no Mercado Livre, né? Com esses produtos da Auto Norte, que até para as pessoas entenderem, a gente tinha uma proposta de SUVs e carros importados na Master Import, mas a gente começou com um estoque mais segmentado em carros antigos, muita coisa também da curva A, mas principalmente coisa de carro antigo, Opala, Chevette, Para quem está Fusca. em casa, curva A. Curva A é o carro popular, digamos assim, né? Vamos pegar os carros aí. O que seria um Curva A hoje? Um Fiat Strada, um Onix, um Ford Ka, um HB20, que são os carros aí que tem a frota está muito concentrada nesses carros. Você pega, por exemplo, locadora, você vai tem uma quantidade gigantesca desse tipo de veículo. Então a gente começou com esse belo desafio, digamos assim, né, de trabalhar com um estoque que não era o nosso, mas a gente conseguimos fazer um trabalho, enfim, e levantando recurso para, conforme entrava dinheiro, migrando para o nosso, de fato, o nicho que nós queríamos atuar, que eram os SUVs, nesse primeiro momento. E aí foi tudo muito natural, assim. Claro que teve um desafio de mudanças de prédio, né? Porque enquanto eu estava na Auto Norte, no prédio da Auto Norte, existia um combinado de que a Ferretti viria para esse prédio com uma estrutura muito maior,
um prédio muito mais amplo, e eu iria para o prédio onde estava a Ferret na época, que hoje é a Master, que já estava estruturado, já tinha prateleiras, balcão de atendimento, enfim. Antes dessa virada de chave de um prédio para outro, de encerrar essa venda desse fundo de estoque, quero pedir uma pausa aqui, falar um pouquinho do Pod Rondônia. Roda aí. Atenção lojista, 2026 já começou acelerado e o seu negócio não pode parar. No Grupo Femar, nós temos o combo perfeito, bebidas que refrescam e snacks que vendem sozinhos, gôndola girando e lucro direto no seu caixa. Pare de perder venda, tenha o mix que o seu cliente procura e a parceria que a sua loja precisa. Fale agora com seu representante. Grupo Femar, oferecendo o melhor para você em 2026. A gente falava dessa virada de chave. Quando foi realmente a virada de chave de prédio, né? Para ir para uma coisa mais moderna, mais apresentável, já que o cliente do SUV, do SUV, do carro importado, ele exige, né? Uma apresentação melhor, de repente um showroom, algo assim mais interessante, para atrativo, né? Que enche os olhos quando o cliente chega à loja. Quando foi essa virada de chave e como foi? Entendido. O cliente dessa curva, ele exige realmente um atendimento, uma estrutura mais robusta, podemos dizer. Mas nesse processo, né, entre eu sair do prédio onde estava a Alto Norte, no começo da Master, e eu mudar para o prédio aonde estava a Ferret na época, teve um meio termo, né? Então a gente ficou num lugar bem provisório entre os dois prédios, enquanto a Ferret levava todo o estoque para o prédio que estava sendo reformado, que era o da Alto Norte, e eu parte dos meus produtos no segundo andar e trabalhando provisoriamente nesse meio ali. Até se alguém passar lá hoje, dá para ver onde é uma oficina de acessórios e tal. Muito precário mesmo ali. Inclusive, a gente já se deparou com algumas situações de o cara sentar lá. Isso já, quando eu estava nesse pé, já tinha uns 4 meses de loja. Então, a gente já tinha produtos do segmento de importados. Ali eu já tinha percebido, poxa, não vou trabalhar somente com SUVs. Os carros importados, falando principalmente na linha BMW, era um nicho interessante, porque eu já comecei a ver demanda, começou a aparecer pessoas procurando, e aí a gente aproveitava para conversar com a pessoa e falar, olha, nós estamos abrindo a loja agora e tal, nós queremos se especializar em tal X, Y, Z segmento. E às vezes aconteceu algumas ocasiões da pessoa, por exemplo, eu me lembro de uma assim muito, muito nitidamente, de um rapaz chegou, uns vendedores foi atender, olha, eu queria uma pastilha para uma 320i, tal, ano X, e mesmo nesse lugar provisório, eu já tinha uma necessidade de ser preciso. E eu entendi logo no começo que para trabalhar com os carros importados, eu precisava de muita precisão, porque muda muito, tem muitas nuances. Então, aí a gente, nessa época, mesmo nesse espaço provisório, enfim, a gente já trabalhava com chassis dos veículos, então a gente até não era habitual, muita gente estranhava, opa, mas para que você precisa do chassis do meu carro ou da placa? Não, é porque a gente vai constar pelo chassi, vai identificar o item exato. E numa dessas, o rapaz chegou para comprar uma pastilha, se não me engano, né? Já faz um tempo isso. E tinha de fato o produto. E ele ainda questionou, assim, eu lembro bem do rapaz falando, mas tem mesmo? Porque a estrutura era muito precária naquela época, assim, nesse espaço, porque era um espaço muito provisório. Então, sempre que possível, É aquela história, te cortando aqui, quem vê cara não vê coração, exatamente, né? Bem isso, então. E eu tentava justificar para o cliente na época, falando assim, olha, a gente está num processo de transição de prédio, a nossa loja vai ser aqui ao lado, mas assim, o que você precisar para o seu carro nós já temos, a nossa loja é a primeira, a gente está se especializando, eu usava bem esse termo. Posso usar o termo a primeira e a única? Assim, nós não somos a única, nós a somos, única, nós né? somos a única. É porque o termo primeira, ele de repente fala, mas deve ter uma outra, mas ainda não, é a única ainda do segmento. Com esse volume de estoque que nós temos hoje, né, com essa robustez, assim, nós somos a única mesmo, não somente, eu diria, em Rondônia, no Acre, que é um estado que a gente abastece praticamente o Acre todo aí com peças. Nós já vamos falar disso, eu quero que você finalize aqui, que nós vamos pular para lá. E... Rapaz, me perdi, mas... Não se perca, você estava falando da quem vê cara não vê coração. O cliente chegou, olhou, falou, mas tem mesmo essa peça aqui, nessa estruturinha? Olhou assim, falou assim,
Não, não acredito que tenha. E É, você tinha estudado o mercado, tinha peça tinha e peça, atendeu. então atenderam ele, tudo bem. Ele compreendeu, aproveitei a oportunidade, porque sempre que possível, como a estrutura era bem precária mesmo, assim, talvez. Até inclusive no Google Maps hoje, se você for lá, como ele passou na época, dá para ver assim, é um atendimento muito próximo à rua, enfim, nada refrigerado, muita poeira. A gente sempre tentava justificar, olha, a gente tá no processo de transição de prédio, a gente está se especializando, mas a pessoa entendeu, mas a gente não perdia a oportunidade de falar um pouquinho do negócio, né? Olha, a gente está começando, mas a gente tem muitos itens já para o seu carro, e eu acho que isso foi fazendo com que a coisa tomasse corpo. Porque, de fato, isso eu consegui observar com pouco tempo, era esse público estava mal assistido. Claro que, como você falou, nós somos a única do estado. Existem vários concorrentes nossos aqui na cidade que têm produtos de SUVs, com certeza. Você vai Mas encontrar. não é uma loja Não especializada. é uma especializada de trabalhar, por exemplo, hoje, inclusive, nós temos até acessórios, faróis, lanternas, mas o cara precisa trocar um sensor de ABS de uma Vera Cruz, por exemplo. Eu acho dificilmente ele vai achar, a não ser na Master Imports. Só para eu fechar aqui, eu falei uma loja especializada com um investidor, um empreendedor, um vendedor especializado também e com a equipe especializada, né? Sim, sim. Hoje nós podemos dizer que nós temos uma equipe aí preparada para atender qualquer tipo de veículo, seja ele um Audi, por exemplo, que é um carro bastante complexo, mesmo trabalhando em cima do chassi, seja um Volvo, seja um carro mais corriqueiro, como um Renegade, uma Tucson, um grande Cherokee, enfim. A gente está preparado hoje, inclusive vamos fazer agora em fevereiro 4 anos de loja, então esse tempo eu já posso considerar e afirmar que nós estamos aí no ponto de bala para atender qualquer demanda hoje. Tendo ou não tendo o produto em estoque, porque ter tudo é praticamente impossível, tá? O ramo de autopeça a gente tá falando... Mas a solução encontra. Não, a gente encontra. Se a gente não tiver, a gente manda fazer, manda importar. A gente tem inúmeros mecanismos hoje para resolver. Tudo vai depender de tempo, de disponibilidade de tempo, às vezes de aguardar um produto ser importado da China, que hoje, dependendo da importadora, ele vai demorar 30 dias para chegar no Brasil, que é um tempo até relativamente curto, digamos, ou em algumas outras situações, vira aéreo, enfim, a gente tem mecanismos hoje para resolver, tendo ou não tendo o produto aqui em Porto Velho, né? Agora me corrija se eu pontuar aqui errado. O cliente chega à loja, visualmente ele cai os olhos, vê que não tem estrutura para me atender, aí ele procura a peça, encontra, é atendido, é bem atendido. E quando foi que vocês empreendedores, você na direção, né, na gestão da loja ali, o administrador, entendeu que a Master Imports se consolidou em Rondônia, Acre, estados da região norte e, como mencionou agora há pouco, o Mercado Livre vende para todo o Brasil e, claro, o interior do estado de Rondônia. Quando foi que teve essa visão de, olha, estamos consolidados e precisamos de um atendimento muito criterioso para fidelizar esse cliente que está lá no outro estado, né? E não só o Acre, eu estou mencionando aqui o Acre, mas o Amazonas e estados da região norte, e também fazer uma venda e uma pós-venda pelo Mercado Livre, né? A loja que começou recente, né? Sim, Como sim. é que foi essa consolidação? Se eu for falar numa data de consolidação, eu diria... Quando foi o entendimento? Quando vocês começaram a entender esse momento? Eu diria que o ano de 2025 foi realmente o ano de consolidação. Eu enxergo que hoje o que a gente produz em volume de faturamento, o que a gente tem em estoque, na minha projeção lá atrás, seria coisa para a gente alcançar a partir do 6º ano de empresa. Então, no 3º para o 4º ano, agora a gente vai completar 4, eu entendo que a gente já conseguiu a grande maioria desses objetivos, principalmente falando em volume de faturamento, equipe, né? Então, que foi um grande desafio, consolidar a equipe, porque vendedores de autopeça você encontra... Tá ficando escasso, né? Não vou ser hipócrita aqui, tá ficando difícil, assim como mecânica. Eu acho que quem trabalha com mecânica tem um grande desafio nos próximos anos, que é ter o material pessoa, o material humano, né? Mas eu entendo que em 2025... tanto para a Master quanto para mim como empresário, né? Porque no começo, quando você tá ali
no dia a dia, na batalha, sabe, na ponta, no balcão, talvez você não se enxerga mesmo como um empresário, como um cara que tá alcançando certo sucesso. Você, pô, tem uma loja de autopeça, tem o meu sócio, enfim, vou tocar o negócio. Mas em 25, quando virou 24 e eu comecei a analisar os números de 2024, e aí a gente foi traçar algumas metas, alguns objetivos para o ano 2025, aí ali eu pude observar. Falei, não, opa, a gente já está consolidado, tem uma carteira de clientes, tem uma equipe que já tem os processos e os processos estão rodando. Claro que sempre vai requerer ajustes, né? Não é um conto de fadas o dia a dia. O dia a dia ele é desafiador, mas ao mesmo tempo que ele é desafiador, ele é muito interessante, muito instigante para quem gosta da coisa, né? Para quem não tem medo de trabalho. Então eu sempre tive isso comigo. O trabalho para mim é uma coisa que me traz uma satisfação imensa, né? Mas, assim, sendo mais objetivo na sua pergunta, tio, eu diria que 2025, no terceiro ano de loja, foi quando eu falei, opa, agora eu tenho que procurar processos, organizar o que tem que ser organizado para a gente começar a alavancar faturamento, ampliar estoque, ter uma atuação mais efetiva no Mercado Livre, no segmento de importados. Porque eu enxergo que hoje o Mercado Livre, eu já trabalho nele há um tempo, mas eu utilizo para vender muito desse produto, desse estoque que nós compramos, né? Esse estoque obsoleto. Mas eu enxergo que... Que é o estoque dos carros antigos. Os carros antigos, que tem uma boa demanda, inclusive a gente está montando agora um setor para fazer ter essa frente do Mercado Livre, um setor de fato, com padrões a ser seguido e tudo mais, sabe? Uma frente de vendas. Isso, a gente está construindo isso dentro da loja agora, né? Mas eu quero para um futuro próximo tentar fazer com que o Mercado Livre, a Master atuando dentro do Mercado Livre, ela seja um expoente a nível região, no primeiro momento. Eu gostaria de que o cara que está em Manaus, que precisa comprar um jogo de disco e pastilha para a Mercedes dele, e que ele me encontre pelo Mercado Livre e que a logística, por estar perto, chegue muito mais rápido do que ele está comprando um cara que está em São Paulo, que tem o mesmo produto, talvez até com preço mais competitivo, porque a gente sabe que a gente está no extremo norte do país, então não é brincadeira de criança lidar com impostos, carga tributária, toda essa burocracia, mas a gente vê que tem espaço para se trabalhar bonitinho, certinho, cumprir as obrigações, tem espaço para crescer, mesmo você entrando numa briga de cachorro grande, digamos assim, né, que é a internet, que infelizmente e felizmente, porque eu também sou um consumidor, o fator determinante, na grande maioria dos casos, é preço, né? Então, quem está nessa distância não conta com uma logística muito favorável, digamos assim. Então, você acaba não sendo tão competitivo. Mas eu enxergo também, e trabalhar nesse nicho me trouxe essa visão, que ter o produto é tão importante, às vezes, do que ter o preço. Então, você precisa ter preço, claro, obviamente, você não pode ter um negócio caro do ponto de vista do mercado, mas se você ter o produto pronto à entrega, é muito vantajoso mesmo. E eu acho que esse é um dos fatores que fez com que nós nos consolidássemos no mercado tão rapidamente. Eu acho que 3 anos é um prazo bom, né? Agora a gente vai começar o 4º ano de loja, que a gente tem alguns objetivos a serem cumpridos aí, mas ter o produto é um fator determinante, ainda mais para nós que estamos muito longe dos grandes centros, né? Então eu vi que aí foi onde a gente ganhou. Eu preciso ter produto, um investimento massivo em estoque, um controle também muito efetivo, né? Porque não adianta você ter um estoque gigantesco se você não tem um controle, se você não tem uma logística bem estabelecida, você pode acabar dando margem para percas, né? Enfim. Mas... Eu vou aproveitar aqui. Você falou agora há pouco, mencionou no meio da sua fala, problemas que foram encontrados no balcão da loja na hora do atendimento, problemas que vieram, que eles vêm com os carros, né? É uma demanda do próprio carro. Vou mencionar aqui BMW 320i, o Fiat Toro, Perfeito. o Tigo 2... Quem está em casa, está nos assistindo, qual seria os principais tops para comprar hoje aquele carro que não dá mecânica ou que dá
pouca mecânica. Qual seria, assim, as principais indicações daquele que não está toda hora no elevador da oficina, né? Vamos dizer assim, o que seria o legal de estar negociando hoje para quem está nos assistindo? Como se fosse mais uma indicação mesmo daquilo que você vê no dia a dia. Entendido. Desses três que o senhor falou, por exemplo, Fiat Toro, a gente pode usar Toro, Renegade e Compass na mesma plataforma, basicamente. Eu poderia expor alguns problemas crônicos. Se eu vou falar de talvez carros vantajosos para a pessoa comprar, eu diria que mecânicas confiáveis hoje, isso aí é quase que unânime, são carros da Honda e da Toyota, né? Carros que têm pouquíssima manutenção, claro que requerem certo cuidado. Vou usar um exemplo aqui, por exemplo, do Honda HR-V. Um carro muito interessante, muito completo. Só que tem uma sugestão, e por isso que é interessante o proprietário ler o manual, conhecer o carro que ele tem. A Honda, embora uma mecânica muito robusta, né, ela tem uma sugestão no manual do proprietário para você trocar o lubrificante do câmbio automático a cada 40 mil quilômetros. Então é um dos prazos mais reduzidos quando você visualiza os demais câmbios do mercado. Porque um câmbio sensível a óleo muito saturado, né? Estão falando de um câmbio com tecnologia CVT, né? Existem algumas outras tecnologias, por exemplo, principalmente na linha Toyota, você tem os carros com conversor de torque. Mas se eu falo de carros robustos também, vamos falar primeiro então dos robustos, depois a gente entra em alguns que eu vejo no dia a dia que tem problemas crônicos que vale a pena a pessoa que está pensando em comprar se atentar. Seria isso então? É bem isso, mas é porque eu mencionei algumas marcas como exemplo, né? E acabou que as marcas que eu mencionei, todas elas, pelo visto, têm problemas crônicos, né? Então vamos fazer um comparativo, assim, o que seria os top 3 para comprar e os top 3 que acendem um alerta? O top 3 para comprar ele é muito relativo a um gosto pessoal também, né? Porque todo carro tem uma parte robusta, tem um problema crônico, enfim, existem muitas nuances, né? Mas se eu fosse falar 3 carros aqui, o Honda HR-V, obviamente, é um carro que estaria um custo-benefício interessante, uma mecânica muito legal. Eu diria que o Renault Duster, embora é um carro muito simples de mecânica, é um carro sem muito acabamento, tem uma mecânica muito legal, pouquíssimos problemas. E se eu fosse falar de um carro premium, eu iria de uma 320i, BMW 320i, usando a plataforma antiga, nem falando das novas, F30, talvez... Pelo menos um eu acertei, então, porque eu não sou muito do carro. Então, o 321... Porque a 320 eu vou falar algumas nuances que é interessante. Quem está comprando ou quem tem um carro desse, comprou recentemente, é bom ele se atentar. Mas as BMW 320i F30, que é a carroceria Flex, elas já são mais interessantes. Elas têm um conjunto de motor e câmbio muito interessante. Um casamento ali do motor N20, né, 2.0 turbo, com o câmbio da ZF é muito interessante. Foi muito bem a engenharia desses dois componentes, ela foi muito bem pensada, muito bem produzida. Meu ponto de vista, obviamente, né? Deixar bem claro que são 3 opções aí. E os alertas? Quais são aqueles veículos que já vêm com alerta estampado ali no capô? Vou continuar na BMW. Vou usar a 320i porque é o carro que mais tem rodando, né? Só que na linha BMW existe uma nuance que é o seguinte: você tem um motor que equipa 320i, mas equipa uma X1, equipa uma 120i, então compartilha o mesmo motor e câmbio em alguns casos, mas a plataforma do veículo é totalmente diferente, né? Você sai às vezes de um sedã para um hatch, para um SUV, mas com o mesmo motor. O pessoal que está pensando em comprar um 320i, se o carro é até 2011, eu já acendo um alerta, porque ele é com motor de código N46, tá? É um motor aspirado, que tem problemas crônicos em vazamento de óleo, ressecamento de retentor de válvula. Então, nós não estamos falando só de problemas, às vezes em parte de peças, substituição de peças. Você encontra, às vezes, uma dificuldade de mão de obra, enfim. Embora, vou até abrir um parênteses aqui, Porto Velho hoje já está bem servido, tá, pessoal, de oficinas capacitadas para atender carros importados aí do mais alto gabarito. Poderia citar de 5 a 10 oficinas aqui facilmente aí que você pode levar desde... E eu gostaria que você citasse, é interessante, porque num papo de automóvel, né? Acho interessante você mencionar aí, se possível. Não, vou citar as que eu lembrar aqui, as que eu não lembrar que... E depois a gente já marca o pessoal, viu? Aqui no Pod Rondônia, vamos marcar o pessoal para eles poderem ver esse conteúdo, um conteúdo riquíssimo. Segue aí. Se eu esquecer de alguém que assistir depois, perdoa a gente, né? Porque talvez a memória seja falha, mas nós temos aqui hoje um pessoal que domina a linha BMW, teria o Márcio, né? Que é um mecânico especializado na linha.
Eu poderia falar da mecânica do Passarinho, que também atende toda a linha Premium e SUVs, tá, pessoal? A gente tá falando talvez muito de importados aqui, mas cabe-se linha Premium e os SUVs de modo geral, tá? Então, Márcio Passarinho, o Clécio Car, que é um cara aí que atende muito linha Mercedes, Land Rover e BMW, pessoal da Euro 7, Rodrigo e o João, são parceiraços nossos, tá sempre com a gente. Pessoal lá da França Motores, especializados em motores e câmbio e também atendem de forma geral. Não posso deixar de mencionar aqui o pessoal da CTA, né? O Ailton, que também tem um trabalho muito interessante. É uma loja mais, uma oficina, digamos, mais segmentada em câmbio automático, mas ele tem todo o know-how para atender de A a Z, eu diria. Pessoal da Beta Shark, não posso deixar de mencionar. O pessoal lá da Sodré Car Service, que é na Avenida Guaporé, o Matheus, Matheus, para quem conhece, é um cara que dispensa comentários também, sabe muito, especializado na linha Volkswagen e Audi. Cara, assim, Porto Velho tá bem servido, Que de bacana. oficinas, né? Isso para mim é muito importante e muito interessante, porque eu tenho a quem indicar. Tem um Audi, tem um cara aqui especializado, vai te atender perfeitamente, tá? Tem o X oficina. Então, e assim, a gente acaba criando um relacionamento com esses caras, então são todos parceiros, pessoas que a gente convive na medida do possível. E Bacana, muito bacana basicamente isso. para quem detém, né, o veículo, saber que Porto Velho está servida, né? Uma autopeça especializada, com equipe especializada e uma gama de mecânicas que você citou, especializadas nos carros prêmios, nos carros importados, em toda essa linha. Não podemos esquecer dos problemas crônicos, acho que a gente pulou. Não, a gente vai falar agora desses problemas crônicos, inclusive quero que você já entra neles aí, vai lá. Então a gente falou um pouquinho da 320i com motor N46, né, pessoal? Vale um alerta. Se a pessoa for dar uma pesquisada no YouTube, ela vai ver que existe inúmeros relatos de problemas nesse motor. Vamos estar falando só desse motor. Quando eu pulo para a linha Jeep, Renegade, Compass e Fiat Toro 2.0 diesel, o que eu trago de alerta para quem está comprando um carro desse ou que tem um carro desse? Tem que ficar muito atento à bomba d'água. A bomba d'água é onde passa a correia dentada, é um componente que com o tempo acaba apresentando vazamento e por se tratar de um componente que está ligado diretamente à correia dentada, e no meu entendimento ele merece uma atenção redobrada. Assim como quem compra uma Fiat Toro 1.8 com câmbio 6 marchas, aquele de código TF72, também aplica no Renegade, aplica no Argo. Problema crônico, talvez uma das maiores polêmicas aí na internet que você ouve falar, trocador de calor. Comprou um carro desse, cara, esse tipo de componente não dá para brincar. Ou você vai trocar de forma preventiva, ou vai trocar de forma periódica, ou você vai fazer um upgrade, que já existe também. Aí cabe uma discussão se é interessante fazer esse upgrade ou não. A gente tem relatos aí, a gente tem inclusive esse kit de upgrade lá na loja, tem relatos de pessoas que trocaram e foram muito felizes. Enfim, tem pessoas que preferem manter, mas é um carro que requer uma atenção muito especial. Renegade e Toro 1.8 com câmbio 6 marchas TF72, problema crônico no trocador de calor do câmbio. Também um carro que tem uma relação peso-potência muito ruim. Então a gente, no balcão, lá no dia a dia, quando a gente tem a oportunidade de conversar com algum cliente, as pessoas relatam um carro que consome muito. E nas versões a diesel, atenção redobrada na bomba d'água do carro. Vai trocar uma bomba d'água? Já troca o kit correia dentada completa. Manutenção para se fazer a cada 40 mil quilômetros aí, eu diria, na minha visão e observando o dia a dia. Outro carro que vale muito a pena falar, aqui em Porto Velho, é interessante, com inúmeras montadoras, o carro elétrico tem chegado com muita força, principalmente para os aplicativos aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Tigo 2, o senhor mencionou. O Tigo 2 é um carro que vendeu bem, é uma montadora chinesa que agora já está montando carro no Brasil, acredito, não tenho informação precisa, mas acho que a BYD já está para encostar no Brasil. Já está operando. Eu não tenho certeza, eles estavam trazendo muita coisa de navio, mas enfim, já vão estar operando em breve aí. O Tigo 2 é um carro muito delicado na correia dentada. Por que eu falo isso? Às vezes as pessoas compram esse carro e ela vai ler o manual dele. Eu já tive a oportunidade de tirar essa prova real. Você pega o manual do veículo, ele me diz para trocar a correia dentada com 100 mil quilômetros. E muitas pessoas levam essa informação a fio. O carro começou a ser fabricado em 2019, o Tigo 2, né? Motor 1.5, 16 válvulas. Às vezes nós estamos em 2020...
vamos usar o ano passado, 25. Então o carro já estava rodando há 6 anos com a mesma correia dentada, mas porém ele está com 40 mil. Porra, a concessionária, a montadora fala para me trocar com 100, mas ela não dá às vezes um lapso temporal lá, você deve trocar a cada 3, 4 anos, né? E não tendo essa informação, a pessoa vai pela quilometragem. O que tem acontecido frequentemente, tá? Isso não é uma situação esporádica aqui, outra acolá, não. É a correia dentada quebra, e aí você tem um problema gigantesco no cabeçote do carro, você tem que trocar válvulas, sedes, balancinhos, enfim. Você acaba saindo de uma manutenção que te custaria aí trocando correia dentada, tensor, um rolamento de apoio, a bomba d'água também, que também está diretamente ligada à correia dentada no caso desse veículo, né? Entende-se que a bomba d'água toca a correia dentada, existe uma engrenagem ali que faz esse sincronismo no motor, né? Porque o sincronismo inclusive está na correia dentada, o ponto, né? Então a pessoa acaba usando fielmente a informação do manual e acaba se deparando com um problema precoce. E o que a gente tem observado é que 50 mil quilômetros até antes disso, se for possível, é interessante trocar essa correia da linha Tigo 2. Bacana. Então já fica a informação para quem está nos assistindo agora, está aí na casa dos 40 mil quilômetros aí, já procurar a Master Imports para fazer aí uma negociação e trocar essa correia dentada e todo o kit. Agora, a gente falou dos tops, falou dos problemas crônicos de alguns, e agora um ponto de interrogação. O que vem por aí? Qual é a novidade para Porto Velho, para o estado de Rondônia, para o Brasil, já que estamos falando aí de setor, de mercado livre, de venda pela internet? O que é que esse grupo de empreendedores tão novos, com visões tão amplas, estão trazendo para Porto Velho? Vamos dar uma pincelada bem por cima aqui, porque esse novo empreendimento nosso já está em processo de abertura, a gente já está com um prédio efetivado onde vai ser tocado esse negócio, mas corriqueiramente a gente está trazendo mais um empreendimento para Porto Velho no segmento de autopeças. Quando eu falo a gente, eu me refiro a eu, o Osmar, né, e o Willis. Então nós três tive uma ideia, digamos assim, grosso modo há mais ou menos uns 9 meses a 1 ano atrás. Falei, poxa, isso sempre voltando a falar daquela vontade de empreender que tá muito latente na gente, isso não só em mim, mas também nos meus 2 sócios. A gente está sempre conversando sobre, como é que a gente pode crescer, como é que a gente pode pegar um pedaço mais desse mercado para nós, sabe? Como é que a gente pode servir melhor a população através de um empreendimento. E nesse lapso, não lembro exatamente, talvez 1 ano, 9 meses, eu comecei a falar, poxa, qual seria o segmento que daria para a gente abrir um novo negócio, nichado de preferência? Por que nichado? Porque eu entendi que para entrar nesse oceano vermelho, digamos assim, onde estão as grandes autopeças, para você trabalhar de A a Z, além de muito oneroso financeiramente, Para manter o estoque? Para você começar com o estoque, você tem que você trabalhar com essa curva A, digamos assim, você tem que começar robusto, para você ser competitivo, para você ter produto. Por isso que o segmento, a meus olhos, o segmento de uma loja nichada, ele é muito interessante. Então, eu fiz uma pequena pesquisa de mercado, apresentei a ideia para os meus sócios, que compraram a ideia de imediato, aí a gente falando, agora então nós vamos lapidar isso. Então, e daí surgiu essa ideia dessa nova autopeças, que vai se chamar Full Suspensões. A gente está em processo de abertura dessa loja, como eu disse, já estamos com o prédio, agora a gente vai montar setores, partir para a parte de compras, enfim, infraestrutura, toda essa parte, mas a gente está montando um outro negócio para Porto Velho e para o estado de Rondônia, de uma autopeça segmentada em suspensões. Vamos ser a primeira, inclusive. A gente quer atender de A a Z. Exclusiva suspensões. Suspensão, metal borracha, eu posso dizer, que são... Que é componente que vai ali na suspensão. Também com suspensão, mas também motor, por exemplo, os coxins de motor, de câmbio, caixas de direção, que não está diretamente ligada à suspensão, mas à direção do veículo. Mas, assim, um negócio um pouco mais enxuto e com uma ideia de ser um negócio replicável, né? A gente tem essa proposta, já, né? Com olhos de águia, já visualizando horizontes. Sim, a gente está, como eu disse, reiterando novamente, a gente está no processo de infraestrutura,
daqui a pouco contratação de pessoal, mas em breve vai estar todo mundo aí a par desse novo negócio, esse novo empreendimento que a gente tá fazendo com muita, sabe, muita vontade, muito tesão mesmo na coisa para fazer acontecer, porque primeiro a gente gosta muito e a gente se diverte com o que a gente faz, né? Como é o nome mesmo? Da loja? É. Vai ser Full, né? Full, a pessoa conhece muito o Full do Mercado Livre, né? E, na verdade, que traz essa impressão de rapidez, mas na verdade é cheio, né? O termo. Completo. Completo, perfeito. Completo é o melhor, eu acho que se enquadra melhor no que a gente, o que a gente quer trazer. Uma loja completa de suspensões em Porto Velho para atender a região norte, para atender o Brasil. Principalmente o nosso estado de Rondônia. A gente como rondonienses natos, né? No meu caso, no caso dos meus sócios, enfim, a gente é dessa terra, então a gente quer produzir, quer crescer, quer fazer a coisa acontecer aqui. E eu acho que a Master ela veio com essa ideia de servir a população daqui. Poxa, a galera que quer entrar, que quer comprar um carro importado, que quer às vezes concretizar um sonho. Porra, porque hoje o carro importado ele tá mais acessível, o SUV ele caiu no gosto do brasileiro. Poxa, quem não quer ter um SUV? Eu tenho um, inclusive, e assim, por experiência própria, ele casa muito bem com esse tráfego urbano. Às vezes você quer dar um rolê aí num hotel fazenda, alguma coisa nas proximidades da cidade. Poxa, e quem talvez não tem tanto interesse ou não tem condições de entrar numa caminhonete, enfim, que já é um outra... intermediário aí, um carro que atende e que não é tão oneroso, seria isso? Também. Bom de mecânica, bom de... eu já não sou muito fã, custo. porque eu, por exemplo, no meu caso, vou usar eu como exemplo, eu acho interessante o SUV pela praticidade do ciclo urbano, por estacionar. Eu acho a caminhonete um veículo bonito, mas eu não para mim, não acho interessante. Por quê? A primeira coisa que eu enxergo é uma dificuldade gigantesca de estacionar aquele trem. Então, não é para mim, eu acredito. Agora... Mas, só para concluir, então, assim... A mesma proposta que a gente trouxe da massa de suprir, sabe, de preencher um nicho do mercado, a Full traz essa mesma proposta. Claro que agora com um negócio muito abrangente, a gente quer atender desde o Curva A até o SUV também, obviamente, desde a picape, desde o carro elétrico. A gente tem um volume de carros da BYD, principalmente, né? Rodando nos aplicativos em Porto Velho, que você fala, cara, é um caminho sem volta. Vans também, por exemplo, só para abrir um lequezinho rapidinho, o mercado de vans em Rondônia é um mercado que está em aberto, você não tem uma loja assim segmentada, então a FU ela vai, numa parte, ela vai atender essa deficiência, essa demanda. Então, eu acho que é um negócio que já deu certo, né? A gente tem um pensamento muito otimista, eu acho que o Osmar, se ele tivesse aqui, ele seria o cara... já deu certo, ele é o cara mais otimista que eu conheço. Ele é o animador da turma. E ele é o cara que Bacana. Além de fazer acontecer, na questão estrutural, cara, nós precisamos fazer isso e aquilo. Desenrola. E traz ideias. Vamos inverter isso aqui. Ele fala, vamos inverter porque essa logística vai ficar mais simples, vai ficar mais prática, vai ficar mais... É batata. E fora o alto astral, né? Quando eu venho com a parte mais técnica... acho que o Willis também tem essa parte técnica, uma parte comercial talvez até mais apurada que a minha. O Osmar preenche essa lacuna dessa coisa sabe, da mão na massa, do operacional. Tem que mudar isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Então, assim, a gente é um trio aí que, graças a Deus, a gente tá conseguindo construir uma história junto. E também, sociedade é um assunto bastante delicado, né? A gente tem alguns exemplos, né? No nosso segmento, a gente conhece muita gente, né? Então, às vezes que não tem eu não diria sorte, mas eu diria essa afinidade que a gente acabou construindo, né? Então, antes de sociedade, a gente acabou criando uma amizade que hoje está se transformando e repercutindo em empreendimentos, né? No primeiro momento, com a Master, e agora num segundo momento com a Full. Agora eu estou me coçando aqui, para perguntar e eu achei uma maneira de perguntar. Nós não vamos falar da data de inauguração, né? Porque ainda tá nos últimos ajustes da loja, mas eu diria para quem está começando com perceber um problema de suspensão do veículo agora, os primeiros probleminhas, ele pode esperar?
para fazer a aquisição já na full, já conhecer a loja? Será que dá para ele esperar? Já está pintando os primeiros probleminhas ali. Será que, sem falar data, será que dá para esperar essa inauguração? Não dá para esperar, a gente tá correndo aí contra o tempo. Dá para esperar ou não dá? Vai depender muito do problema, porque tem problemas que ele incide incômodo, em tá batendo, tec, Não, tá, mas tá aquele me que está incomodando. começando ainda, está assim Não, ainda. aí assim, espera para poder nos prestigiar. Primeiramente, a gente é daqui, então eu acho que esse apelo para a população de Rondônia, para as pessoas que são daqui, poxa, prestigiem o que é daqui. Não somente no segmento de autopeça, tudo. Pô, abrir um restaurante, vamos prestigiar os caras, sabe? É importante, eu acho que é muito importante, porque tem gente aí fazendo um trabalho muito importante e também, sabe, Rondônia merece. Mas respondendo precisamente a sua pergunta, se for um problema relacionado à segurança, não espera. Vai no mecânico da sua confiança, vai na loja. Se for um SUV, um carro importado, vai na Master Import. Se for uma picape, você vai na Ferretti. Deixa eu pegar um gancho. Pega. E para encontrar a Master Imports, para encontrar a loja, as redes sociais, os contatos, já vamos partindo aqui para os finalmente, mas pegar o gancho aí no que você falava e já deixar esses contatos para a pessoa encontrar, né? Para quem está nos assistindo agora. A gente está no Instagram, né? Master.imports. No Google também você acha a gente com certa facilidade, mas para quem é de Porto Velho, a gente está localizado nas Nações Unidas. Inclusive é uma autopeça aí que está recheada, é uma rua, uma avenida que está recheada de autopeças, oficinas, lojas de acessórios. Então é um polo para o nosso segmento. Setorizado ali, setorizado, né? Bem setorizado. E eu acho isso muito importante. Claro que eu acho que a Nações Unidas ela ainda não é olhada pelo poder público ou, sabe, de forma... O PIB ali é alto, né? O PIB é alto e talvez o cuidado, sabe, de infraestrutura. Eu acho que para você trazer uma infraestrutura, a gente depende do poder público, a gente depende dos governantes, das pessoas... as pessoas cabíveis de enxergar como um polo e tornar uma avenida atrativa, não somente para empreendimentos, mas para a pessoa encostar o carro num sábado de folga e entrar dentro de uma loja para comprar um cheirinho para o veículo, a comprar um hidratante para couro, não só itens de manutenção, mas, sabe, coisas assim... O zelo, o cuidado. Exato, porque a gente vê que tem muito disso hoje no mercado, né? Assim, tem muitas pessoas que... tem aquele cara que adora lavar o carro. Então, se você tem uma avenida bem estruturada, com bom estacionamento, que é um problema, né? Porto Velho é um lugar que sofre com estacionamento. Então, se a gente conseguisse, talvez a médio prazo, de alguma maneira, né? Claro que isso aí tem que entrar poder público, novamente reiterando isso, de tornar a avenida mais atrativa, eu acho que pode fomentar o comércio. Inclusive, só abrindo um parênteses, vai ter na próxima semana, né, um feirão das Nações Unidas, no qual a gente vai ter alguns descontos diferenciados, a gente vai ter algumas promoções aí para aquela pessoa que, poxa, itens de revisão básica. Vou falar aqui da Master. Você que tem um SUV, não está precisando trocar a pastilha. Mas daqui a um ano eu vou fazer uma viagem, eu preciso trocar a pastilha. E quer pegar um preço interessante. Daqui 3 meses eu tenho que trocar o óleo do meu carro. Quero pegar um preço interessante, uma promoção, comprar produto de extrema qualidade. Talvez a próxima semana seja uma excelente opção, tá? Uma excelente oportunidade para poder já comprar esse produto e deixar ele em stand-by ali para na hora que precisar, opa, tenho ele aqui. Sobrinho Adro Alisson, sobrinho, é uma conversa extremamente rica. Agradecer a sua participação aqui no Pod Rondônia, por compartilhar, né? A trajetória, a sua história, um pouco da sua história, a história de vida, a história do relacionamento, né, que é a base para tudo isso, e, claro, a história de negócio, de empreendedorismo. Então, assim, quem está nos assistindo nesse momento, quem esteve conosco até agora, eu tenho certeza que aprendeu muito, um conteúdo de altíssima qualidade e também profundidade. E se quiser aprofundar um pouco mais, é só encostar no
balcão ali da Master Imports, já foi mencionado aqui em Nações Unidas de Porto Velho, rede social master.imports. Então, agradecer carinhosamente a sua visita e esse bate-papo gostoso e deixar novamente o microfone para você, agradecer aí de uma forma geral a todos que nos assistem. Beleza, tio. Obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou num bate-papo assim, né? Eu acho que eu fui bastante sucinto aqui, bastante objetivo no início, na questão da minha história, enfim. Apesar que a ideia do bate-papo é mais voltada para o empreendedorismo, para um pouco dessa trajetória da minha carreira em autopeças, né? Porque, como eu sou um cara novo ainda, né, com 34 anos, eu estou nesse segmento desde os meus 15, então eu estou há 19 anos trabalhando com autopeças, então a gente tem bastante propriedade para falar. Acho que dei uma pincelada aqui no meu relacionamento com a Letícia, que foi parte assim, fundamental, não somente no meu crescimento como pessoa, né, que eu acho que é inegável quando você tem uma pessoa de alto nível do seu lado, você se obriga a elevar o seu nível também, né, não somente intelectual, mas de pessoa. Existem inúmeros pontos a serem melhorados ainda, mas isso é da trajetória. Construção, isso é da construção. Trajetória humana, Isso né? é construção. E eu acho que é isso que torna interessante as coisas, né? Você está sempre apto a melhorar, né? E demos uma aprofundada aí num pouco da minha carreira, desde a Rondobras, tempo como gerente da Hankook, esse tempo pequeno na Auto Tractor e essa oportunidade de ter vindo para Porto Velho, que realmente foi um divisor de águas. No primeiro momento, uma amizade com o cara que acabou se tornando meu sócio, né? Então, assim, que foi uma coisa que foi muito interessante, que a gente... ideias muito convergentes, né? E embora a gente acabe tendo alguns debates, às vezes, assim, de divergência, né? Que isso também é uma coisa muito importante que eu acho que alimenta a amizade e melhora a sociedade. Então, eu acho que quando você tem uma pessoa de alto nível do seu lado, cada um com a sua especificidade, né? Não posso deixar o Osmar de fora disso jamais, que é uma pessoa que eu tenho um apreço, assim, um carinho muito profundo. Então, resumidamente, a gente está se lapidando aí para cada vez ser um ser humano melhor, um gestor melhor, entregar o melhor para a nossa população, porque, para finalizar, uma coisa que nós temos como padrão na Master, e isso nós queremos empregar em tudo que a gente for fazer nos nossos empreendimentos, na nossa vida como um todo, é dar o melhor para o próximo, porque eu entendo que a pessoa que sai de casa e ela se propõe a entrar no meu negócio, ela tem que ser recebida de braços abertos, de sorriso no rosto, ela tem que ser atendida de forma precisa, o erro ele tem que ser mitigado. Existem situações que o erro é possível, mas aí existe maneiras de deixar a pessoa ciente. Olha, existe uma nuance aqui, talvez eu não consiga te dar 100% de certeza, mas existe a possibilidade de troca. Enfim, eu acho que esse relacionamento com a ponta, sabe, essa autenticidade é o que a gente leva para a nossa equipe e é o que tem feito a gente se destacar aí e conseguir os nossos objetivos, tanto pessoais quanto empresariais, eu diria. Então, e novamente agradecer a Porto Velho, a cidade em si, que realmente existia uma objeção muito grande no Adro Alisson de Rolim de Moura, e hoje eu adoro às vezes dar um rolê aqui com a minha esposa, ouvindo uma música de carro e observando, poxa, essa cidade foi muito generosa comigo. Eu acho que o senhor está aqui há um tempo também. Então... Porto Velho é Porto Velho, porque a gente... Por exemplo, eu cheguei em Rolim de Moura com 3 anos de idade, em 79. Sou nascido em 76, criado lá, né? Com galinha caipira e porco e coisas, então, assim, é muito diferente. Aí, quando a gente olhava para a capital, não conseguia perceber o quão generosa seria a capital conosco, né? Então, quando a gente vem e é muito bem recebido, né, é maravilhoso. Isso foi muito bom, a gente ter vindo para a capital do nosso estado. Perfeito. Obrigado. Até a próxima, né? Agradecer, então, muito obrigado, Adro Alisson, né, compartilhando a sua história conosco. Muito obrigado e nós vamos ficando por aqui.
Pode Rondônia.